potência, testar realmente seus conhecimentos. Começaram então a misturar técnicas de outras artes marciais junto ao boxe. Daí surgiu o Full Contact, que a tradução literal seria contato total, onde a regra é basicamente as regras do boxe, só que é permitido chutar e a luta se desenvolve até o nocaute ou pontos. São disputadas também assaltos. Quer dizer que pode acontecer uma luta de não ter um nocaute, até terminar os dois lutadores em pé, ninguém cai e vai por pontos como no boxe. Exatamente, ou pontos, ou desclassificação, nocaute técnico, abandono. Agora, o Full Contact, como o boxe tem a federação de boxe, o karatê de karatê, o Full Contact está ligado a alguma federação especificamente? Ou ainda é um esporte que está muito no início e nós não temos esse tipo de coisa? Não, o Full Contact está no início no Brasil, mas é ligado à Federação Paulista de Pugilismo. Todos os esportes de lutas passaram pela Federação Paulista de Pugilismo. O judô passou, o karatê passou, até que tenham condições de fundar sua... Exatamente, ser independente. E como é que está o Full Contact no mundo, professor Sérgio? Existe já campeonato de Full Contact, ranking de Full Contact, lutadores que se destacam nessa modalidade? Bom, o Full Contact no mundo é como seria... Nos Estados Unidos, onde surgiu, tem a mesma popularidade quase que a do boxe. Já tem. Tem o Full profissional, tem a entidade que controla o Full lá, chama PKA, a Associação de Karatê Profissional. Lá é conhecido como Karatê Full Contact, Karatê Profissional. Então tem lutas que valem 100, 200 mil dólares. Vão a 12 assaltos, como no boxe, só que são disputadas em rondes de 2 minutos por um de descanso. Na Europa também é febre. Na América do Sul, na maioria dos países, também é bem divulgado. Só no Brasil que ainda está meio gatinhando, mas se Deus quiser a gente vai pôr ele lá em cima. Agora, o atleta para iniciar no Full Contact, ele precisa ter alguma noção de boxe ou de karatê? Ou se o cara resolver... Por exemplo, você pode começar a lutar karatê sem ter nenhuma noção, evidentemente. Você vai na academia, entra e começa a treinar. O Full Contact é o mesmo processo ou ele já precisa ter uma noção de boxe ou de karatê? Não. Ajuda se tiver alguma noção. O desenvolvimento pode ser mais rápido, mas não precisa ter noção nenhuma. Na minha academia tenho alunos de 8 a 50 anos. Tem qualquer idade, mesmo que não praticou nada. E o Full Contact tem graduação por faixa, por categoria ou também não existe isso? Não, há um tempo atrás não existia graduação. Ou era iniciante ou era faixa preta que já participava de competições. Hoje em dia tem graduação para que haja estímulo do aluno em treinar. Então cada ramo, vamos supor, aqui no Brasil, como eu estou introduzindo oficialmente o Full, eu adaptei uma sequência de faixas, que seria branca, azul, verde, marrom e preta. Tanto que hoje eu trouxe um aluno de cada faixa. Quanto tempo ele demoraria para começar da branca e chegar à preta? Existe esse tipo de tempo ou é dependendo do desenvolvimento do próprio aluno? Não, a média é 3 meses em cada faixa. O Full Contact é bem objetivo, ele vai direto ao ponto, ou seja, à luta, ao combate. Então, em 1 ano e meio, mais ou menos, dá para chegar à preta. E como é que a gente está com a introdução do Full Contact aqui no Brasil? A gente já tem bastante gente lutando, o país inteiro está integrado ou ainda é só São Paulo? Como é que a gente está de academia? Só você tem uma academia que lida com esse esporte? Não, o Full Contact está bem divulgado no Brasil, tem em quase todos os estados. É certo que são pequenas academias, alguns professores não têm muita condição, como o esporte é novo. Mas só na minha academia tem quase 300 praticando. No Brasil devemos ter por volta de uns 3 mil praticantes de Full Contact. E temos um campeão sul-americano. Tem um brasileiro que é campeão sul-americano da categoria ligeiro. Então a gente está tentando divulgar isso. Como é que é o nome dele? É Luiz Augusto Alvarenga. O Full Contact também tem categorias como no boxe? O que o cara é pesado? São semelhantes à do boxe, tem só 7 categorias. Você lembra de cabeça quais são? É mosca, ligeiro, super ligeiro, meio médio, médio, meio pesado, pesado e super pesado. A categoria mais leve, qual é o peso máximo? Até 57 quilos e a super pesado acima de 91. Acima de 91. Muito bem. O professor Sérgio Battarelli é o introdutor oficial do Full Contact aqui no Brasil. Ele é faixa preta 5º grau em Full Contact, em Kung Fu, em Karatê e é campeão de peso pesado, amador de boxe. Já foi campeão do quê? Aqui em São Paulo? Fui campeão da Forja. Inclusive a Gazeta transmitiu a minha última luta, fui campeão paulista, fui campeão brasileiro. Ele é árbitro e jurado também de boxe e secretário-geral da Federação Paulista. Eu estava pensando em desafiar ele para uma luta, mas eu vi que ele é faixa preta em Full Contact, Kung Fu e Karatê, eu tenho ainda mais judô e taekwondo, não vou entrar nessa não, vamos.
Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial e depois nós vamos conferir com a moçada da academia do professor que está aqui. A gente tem aqui 9 lutadores que vão fazer uma exibição do Full Contact. A gente vai ver como é que esse pessoal se desenvolve na atividade. O Full Contact daqui a pouquinho, então, numa exibição ao vivo aqui no Sábado Esporte. Já, já. José Val Peixoto. Amanhã, a partir das 10h15, Campeonato Paulista e Seleção Brasileira na mesa redonda Futebol Debate. A gente está no pique do Full Contact. O futebol fica para amanhã, o Full Contact. A moçada está ali. O professor Sérgio, diga um negócio. Eles lutam até estarem com uma formação total, só faixa, mesma faixa, categoria, mesma graduação? Ou pode lutar o cara que é da faixa verde, que é da faixa preta, ou não tem jeito desse tipo de... Porque, por exemplo, um peso pesado no boxe não luta com médio ligeiro. Ele quebra o cara no primeiro soco. E no Full Contact existe essa possibilidade ou também não? Não, faixa é independente. Pode lutar um verde com preta, um azul com preta. O importante é a categoria, é o peso, como no boxe. Porque a diferença de pancada de peso é que influi. A faixa não, seria como um amador que estreia no boxe. Há um ano, ele pode lutar num campeonato brasileiro com que luta, treina, pratica boxe há 7, 8 anos. Então, o importante é a categoria. Então, já na graduação das faixas, você divide o pessoal pela categoria? No treinamento em si, na academia, a gente faz mais leve, mas põe um peso leve com peso médio, com peso pesado, para que ele tenha noção, para que se um dia precisar, fora da academia, precisar se virar na rua, ele vai saber como pegar o maior. Então precisa ter noção, mas em competição não. Em termos de competição, como é que a gente está aqui no Brasil? Existe competição de Full Contact? E quais são as possibilidades dos brasileiros lutarem fora daqui? Como é que é o ranking de Full Contact? Existe isso? Bom, na América do Sul existe a entidade que controla os títulos sul-americanos, que se chama Associação Americana de Karatê Full Contact, no qual eu sou diretor e represento essa entidade no Brasil. Aqui no Brasil existem poucas competições por falta de apoio, nós não temos muito patrocínio, agora que está começando a pintar alguma coisa. Nós temos lutadores como um campeão sul-americano, tem um outro aluno meu que está para disputar o título dos pesos meio pesado, tem o outro que está aqui hoje, que é o Brito, que possivelmente luta também pelo título dos pesos ligeiro. Mas, fora do Brasil isso vem ocorrendo. Aqui no Brasil eu pretendo fazer no mês que vem um torneio Brasil-Argentina, com possibilidades de haver televisão e tal. Estamos transando isso aí. Muito bem. Então vamos apresentar a moçada, vamos um pouco a ação, vamos ver como é que é o Full Contact, realmente no contato entre os lutadores. Você podia apresentar a moçada, a graduação de cada um deles, como é que eles estão e fazer eles se movimentarem um pouco, mostrar o material que é usado para a luta de Full Contact, como é que eles lutam, as luvas, etc. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Teve uma vez uma luta entre o Antônio Enoch, né, e o Cassius Clay. Faz tempo já, o Cassius Clay campeão mundial de peso pesado, e o Antônio Enoch já lutava o Full Contact? Já era alguma variação do Full Contact ou exatamente isso? Não, o Antônio Enoch é luta livre, não tem nada a ver com Full Contact. Eu mesmo já fiz uma loucura dessa há quase 2 anos atrás, no Rio de Janeiro, eu lutei contra o Rei Zulu. Uma luta meia... Valia tudo, soco no rosto sem luva, órgão genital, não tinha regra. Nós dois assinamos um termo de responsabilidade que se um dos dois morresse, ninguém tinha nada a ver com isso. Mas isso são águas que já passaram por baixo da ponte. Ele lutou com o Rei Zulu. Então vamos mostrar ao pessoal. Bom, o pessoal, temos 3 faixas pretas que já lutam fora do Brasil profissionalmente, que é o Eliseu, o primeiro da fila, o segundo é o Brito, o outro é o Eliseu. Temos 2 faixas marrom, que seria o Mineirinho e o chinês. O chinês é aquele ali, né? É. Eu conheço ele. Trouxe um faixa branca, que é o Paulo, o Marcos, que é faixa azul, o Marcelo, que é um verde, e o outro Marcos, que é outro verde. Então a gente vai primeiro fazer um pequeno aquecimento com alongamento, porque a base do Full Contact é bastante alongamento, que é mão e perna só. Então... Um exemplo, 30 minutos da aula é dedicado exclusivamente a alongamento. Então eu gostaria de que eles demonstrassem um pouco da ginástica. O Brito vai comandar a ginástica, por favor. Essa sequência de exercícios é feita sempre antes do início de uma luta, de um treino. Exatamente. Então vamos ver. Aí o Brito está comandando. Esse aí é o famoso polichinelo, né, professor? É, polichinelo. Isso é famoso. Então eles vão, os exercícios de aquecimento, aquecer todos os músculos do corpo, alongar bem. Esse alongamento dura em média 30, 40 minutos.
Por exemplo, para uma luta de full contact, o treinamento do atleta é o mesmo treinamento de um lutador de boxe? Ele faz o mesmo tipo de exercício, corrida? Basicamente sim, só que faz um pouco mais. Eu, como já lutei boxe, acho que posso falar que fazer uma comparação. Full contact exige um maior preparo do lutador, porque no boxe você clinchou, o juiz separa, você está na longa distância, ninguém bate. No full contact tem clinch, mas já chuta, empurra, chuta de longe. Você pode se safar do clinch dando golpe. Chutando, então não tem muito tempo para você se recuperar. O desgaste é muito maior. Vamos supor que você dê um chute, equivale a você dar uns 20 socos, mas o desgaste, o chute é maior. E o chute pode pegar onde pegar? Da cintura para cima. O regulamento é específico. É obrigatório o lutador dar 8 chutes no mínimo em cada assalto. É obrigatório dar 8 chutes? Não, se der menos que 8, ele é desclassificado. É desclassificado? Desclassificado. Ave Maria. 8 chutes efetivos, ou seja, 8 chutes com intenção de atingir o adversário, mesmo que não pegue. E só é permitido golpear da cintura para cima. A única coisa que vale nas pernas é a Shibarai, que ele vai demonstrar já, que é uma rasteira. Para que não haja problemas de chutar a perna e haver problema com articulação, quebrar joelho e tal. Porque full contact é o único esporte que permite, como se diz, o contato total, dando inteira segurança ao atleta, como você vai ver com o equipamento que a gente tem. O equipamento é todo americano. Estamos tentando fabricar no Brasil, mas capacete, luva, protetor de pé, então não tem perigo de ocorrer ferimentos graves em treinamento. Agora, em competição, pode ser que aconteça. Você chegaria a dizer que essa luta é mais difícil do que boxe, karatê, kung fu? É mais difícil do que todas elas, por unir o boxe a uma arte marcial? Não mais difícil, ela é mais simples, porém mais eficaz. E mais desgastante também? Também mais desgastante. O treinamento é árduo, porque você compara que um pugilista treina várias horas por dia para lutar 10 assaltos, usando somente as mãos. Um lutador de full contact, ele tem que fazer todos os exercícios que um pugilista faz e mais o trabalho de pernas. Muito bem. Quer dizer que essa pergunta é meio óbvia, mas eles se machucam quando lutam isso aí, né? Na academia não muito. Não, mas na luta, na luta sim, como um pugilista. Na luta geralmente sai alguém machucado, mas estão ganhando para isso. A competição, mesmo amadoristicamente, a gente dá uma ajuda de custo para quem luta, para quem disputa torneio. Agora, a maioria dos praticantes da minha academia, da Companhia Atlética, são pessoas que vão pela saúde em si, pelo equilíbrio que dá através da luta, a autoconfiança. Eu tenho na academia advogado, médico, executivo, tem todo tipo de aluno. E mulher luta pratica esse tipo de esporte ou ainda está longe? Não, em outros países tem, mas chama light contact, que seria leve contato. Na Companhia Atlética a gente não permite porque é meio violento. E não mas fica tem mulher bem... com mulher, não tem jeito. Nós temos falta de equipamento, teria que ter um equipamento que seria um protetor de seio. Né? Que qualquer batida ali é fatal. Então a gente, no momento, não tem esse equipamento, então não é permitido que mulher treine. Então melhor as meninas ficar com judô, karatê, jogar basquete. Eles já estão devidamente alongados e aquecidos. A gente pode começar uma demonstração. A gente vai demonstrar, então, os golpes básicos, o que seria quando o aluno inicia na faixa branca, os golpes que ele aprenderia. Então, eu pediria ao Brito que virasse e o pessoal fizesse chute frontal, lateral, peito de pé e giratório lateral. Repete o nome dos golpes, professor, por favor. Chute frontal. Vamos dar um chute frontal aí. Põe um de frente para o outro. 2 filas todo mundo faz. Eles vão dar um chute frontal. Isso. O Eliseu faz com o Rodrigo. Isso, eles estão meio desencontrados ali, mas eles vão se achar. Isso. Vamos lá, então, vamos chute lá. Frontal. Você comanda, Brito. Chute frontal. Então eu pediria ao Eliseu que demonstrasse agora bem devagarinho aonde é o objetivo, atingir o abdômen dele. Isso aqui no chute frontal, o lutador quer pegar o abdômen do outro? O abdômen. Isso, a intenção seria golpear nessa região. E existe sempre a guarda, né, professor? Como no boxe? A guarda é a mesma do boxe. A defesa do full contact é a própria guarda, para tornar o contragolpe mais eficaz, mais rápido. Muito bem, depois do chute frontal? Chute lateral, na altura do abdômen também. O lateral é o movimento do atacante. Ele com que o quadril, exato. Ele entra com o quadril, chuta com a sola do pé. Muito bem. E depois do lateral? Vem o chute circular com o peito do pé. O Brito demonstra esse. Faz com o Eliseu.
Mostra primeiro o movimento, depois você faz um rápido. É só para pegar no pescoço do cara. Isso. Aí já é para machucar mesmo, É. né? Já bater com o pescoço. Vamos ver o Brito batendo. Ó, vai. Você não pega no pé do ouvido do cara, derruba, não derruba? Depois seria o quarto chute básico, seria o giratório lateral. O Brito mesmo pode demonstrar, o resto vai fazendo. No abdômen dele. Óbvio, Maria. Quer dizer que ele dá uma viradinha ali e bate. Esse chute tem uma variação que ele pode ser feito pulando. Aí já atingiria o rosto do atacante. A Shibarai, como eu disse, que é o único golpe que vale na perna, tem a Shibarai por fora, que pega pela parte de fora do pé do adversário. Que é uma espécie de... Eu acho que seria melhor se os dois viessem mais aqui para cá, né? Para que eles ficassem mais em destaque, para que a gente pudesse mostrar os golpes. Vamos ver a Shibarai, então. Espera só um minutinho. Vamos ver. Esse é o único golpe que ele pode dar. Isso, na que parte, é permitido. abaixo da cintura. Exatamente. E tem a Shibarai por dentro, que pega com a perna da frente e abre. Muito bem. Esses são os golpes fundamentais. Fundamentais, de perna. Agora os golpes de mão seria o jab, que é como no boxe, né? Faz um movimento lento e um rápido. Que é aquela velha preparação para um golpe mais forte, né? O direto de direita, que é o golpe que vem de trás. O cruzado, que é um golpe curto. O uke, que seria um golpe que atinge a parte baixa. O upper, que a intenção é atingir o queixo. E o soco giratório. Esse aí, o soco giratório, é o único golpe que difere do boxe. Que não é o único boxe que não tem, é o único golpe que não tem no boxe, é o soco giratório. Exatamente. Né? Muito bem. Então, agora que a gente está por dentro dos golpes que existem no Full Contact, a gente vai conferir as notícias do SP Plantão. Nós vamos para as notícias do SP Plantão e depois, na sequência do Sábado Esporte, aí sim a gente vai botar essa moçada aqui no estúdio, lutando, fazendo uma exibição, para a gente ver como é que é na prática. Tivemos uma teoria, vimos como é que são os golpes, e daqui a pouquinho, depois do SP Plantão, uma exibição de Full Contact aqui no Sábado Esporte. Já já. 2h03, nós vamos para a sequência do Sábado Esporte. Estamos tratando do Full Contact aqui, uma mistura de boxe com karatê, com as artes marciais. Já vimos os golpes principais da luta. E agora, enquanto eles vão se preparando, professor Sérgio, você podia ir dizendo quais são os materiais, né, o que é cada um desses materiais que eles vão vestir, para a gente começar a exibição, por favor. Bom, primeiro deixa eu frisar, o Brito e o Robson vão fazer uma luta séria, real, vão um dar cacetada no outro mesmo, não vai ter nada combinado. E o resto do pessoal vai fazer sombra, que seria uma das partes do treinamento, que é soltar os golpes sem acertar. O Brito e o Robson podem ir colocando equipamento, que consiste de caneleira. Vamos colocar uma de cada vez, isso para a gente mostrar. Essa é a caneleira. Coloca a caneleira. Que material é esse, professor? É espuma injetada com silicone. Espuma com silicone. Tá vendo? Então a caneleira, evidentemente, para proteger a canela. Mas um bico da canela desse deve ser realmente... Porque se pegar parte da canela, o osso, pegar no nariz, pode arrebentar. Então a intenção da... Agora, se esse material pegar no rosto do lutador, a contusão é menor? Existe um impacto o risco diminuído? de quebrar é quase nenhum. É? A única coisa que ele vai sentir é o impacto da pancada. Então, eles estão colocando a canela. Agora viria o protetor de pé, que é uma bota também do mesmo material. São equipamentos obrigatórios em competição. Todos os equipamentos são do mesmo material? Do mesmo material, silicone com espuma de borracha. Esse aí que o Brito está colocando, então, é o protetor de pé. Protetor de pé. E o objetivo é mais proteger o lutador que está com o material ou o adversário? A intenção é proteger o adversário. Muito mais pelo adversário? Muito mais pelo adversário do que pelo que está usando. Quer dizer que eventualmente ele até pode ser favorecido com o material que ele está usando, mas antes de tudo ele está pensando, para não dar um pontapé, por exemplo, um chute com a planta do pé no adversário e machucar, ele bate com isso aí, que tem o... Não, a planta do pé é livre, é a única parte que pega em cheio, que é a sola do que pé. machuca, né, professor? Mas não tem osso, né? São golpes mais difíceis. Dura, né? Quer dizer que então, se ele der uma com o peito do pé em alguém, ele vai ter o impacto diminuído. Exato.
E também diminui o risco de pegar o peito do pé dele no cotovelo do outro e haver uma fratura de pé ou uma fratura de tíbia. Esse material vem todo dos Estados Unidos? Todo americano. Então o Brito já pôs o protetor de pé? Qual é o... Agora ele colocaria as luvas, que são as mesmas usadas no boxe. Mas antes gostaria que ele mostrasse o protetor bucal, que evita que se quebrem os dentes. Esse é igual ao do boxe? É a mesma coisa do boxe. Muito bem. E o capacete protetor eles vão colocar, mas eu acredito que eles não vão lutar com eles, que eles não gostam de usar. Então vamos pelo menos só mostrar o Coloca capacete. o capacete, Coloca, depois você tira. porque isso é opcional. Esse é o que, por exemplo, o lutador de boxe também usa quando Não, ele está... esse Não esse exatamente, mas o lutador de boxe quando luta, quando ele está fazendo um treino, normalmente ele coloca um... Exatamente. Ele coloca, eu até trouxe o do boxe para ver a comparação, pedi ao Eliseu que colocasse o capacete do boxe. Então vamos fazer. Quem que está com a do boxe aí? Levanta a mão. O Eliseu foi vai pegar. buscar lá, Eliseu. Esses dois aí são do Full Contact. São do Full, que é um capacete bem mais resistente, por causa dos chutes. Parece um pouco do futebol americano, né? Exato, parece também um capacete de motocicleta. E esse que ele está colocando aqui é o do boxe. Vem mais para frente aqui, Eliseu, para você só para que bonitinho na o televisão. telespectador tenha uma ideia da Então esse é o do boxe. Esse seria o capacete do boxe. Que material? Só espuma? É couro com crina de cavalo. Couro com crina de cavalo. E o outro? É todinho de espuma de borracha com silicone. Muito bem, então esse é o material. A luva é igual a luva de boxe? A luva é a mesma regulamentar em luva das lutas de boxe. Hoje eles vão utilizar 16 onças, que como é treino, são uma luva mais acolchoada, que é usada nos treinamentos. O próprio Maguila, que treina lá com a gente, e o Tom Mais treinam todos com luva de 16 onças. No boxe, como no Full Contact, as luvas são iguais para todas as categorias? Não há uma diferença? No Full Contact, até peso médio é 8 onças, até peso leve é 8 onças, de leve a peso médio é 10 onças, peso pesado e super pesado são 12 onças. Essas aí são 8 onças, uma luva para treinamento. Então vamos começar. Essas são 16 onças. 16 onças, luva para treinamento. Vamos começar, você prefere começar com uma exibição, só para a gente ver, para depois eu fazer a luta, acho que a luta cavaleiro já deixava para de fundo, a luta, grande luta do programa. Exato, enquanto eles vão colocando a luva, os outros podiam ir começando a fazer sombra leve, para começar a soltar o movimento. Então vamos ver. Podem começar. Comprimento e... O comprimento é igual ao comprimento no karatê. Veja aí, eles estão... Então, a preparação dos golpes é basicamente com jab e ele fica jogando... Os golpes de perna são adaptados aos golpes do boxe. Por exemplo, esse chute, o primeiro golpe que você mostrou com a perna... Chute frontal. Seria o jab do boxe? Exatamente, é um golpe preparatório de perna. Ele fica preparando para quando abrir uma brecha ele entrar com o golpe mais forte. Exatamente isso. Mas o jab e esse primeiro chute tem como no boxe a força de minar o adversário? Porque no boxe o bom jab, né, pode facilitar um combate. O bom chute, quem sabe usar muito bem esse chute, geralmente ganha o combate. Pega geralmente na zona hepática, como é chamada no boxe, e mina, acaba com a resistência do adversário, às vezes vai a nocaute com um golpe na linha do abdômen. Quer dizer que no Full Contact também a zona do abdômen é a zona mais visada. Porque geralmente a parte de cima, a cabeça, para você chutar é muito difícil. O cara ele já está protegido. Então a gente procura no início minar o adversário visando a zona abdominal. Quando ele estiver cansado, aí começa a bater em cima. Você falou que essa luta já está com bastante projeção nos Estados Unidos, na Europa. Você vê realmente a possibilidade dela se equiparar ao boxe em termos de popularidade, de presença de torcida? Nos Estados Unidos existe aquela televisão a cabo que transmitem lutas todas as semanas, lutas de Full Contact. E na Europa, dependendo do país, tem mais público do que boxe. No Paraguai, já levei vários lutadores lá, lotam ginásios para ver disputa de full. Eu acredito que no Brasil pode acontecer a mesma coisa. Tá legal. Então essa é a exibição, essa é a chamada sombra, né? Eles só ensaiam os golpes, não chegam a bater para valer e tal. Agora você quer fazer a luta que você falou que não é combinada e que é para valer mesmo? Então vamos fazer. Onde é que a gente faz essa luta? Acho que é melhor aqui Poderia ser aqui no centro, né? A luta vai vir daqui a pouquinho. Então eles vão fazer a luta agora.
A luta vão lutar 2 faixas pretas, que é o Brito e o Robson. O Brito e o Robson vão fazer uma luta de full A contact. categoria deles é ligeiro até 63 quilos. Segundo o professor aqui, não tem como ir nada, eles vão bater mesmo no outro, 63 quilos, ligeiro. A gente vai para essa luta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Aí a gente volta com uma luta pra valer de full contact. Você vai ter o seu primeiro contato com esse novo esporte que está pintando aqui no Brasil. Daqui a pouquinho. Vamos para um combate de full contact. Nós combinamos, como nós não temos médico de plantão e não estamos a fim de arriscar, a gente vai fazer um mini combate. Vão ser 2 assaltos de 2 minutos cada um, como na luta real, entre o Brito e o Robson. Eles são lutadores da categoria super ligeiro, até 63 quilos. Os dois estão com 63 quilos e eles fazem o combate, 2 minutos, o descanso na luta realmente o descanso é de 30 segundos, a gente vai fazer aqui um descanso de 15, 20 segundos, só para eles recuperarem as forças e partirem para o segundo assalto. Vamos à luta então? O professor pode bater o gongo com a boca aí. Posição, cumprimento, aí, tempo, tá valendo. Manja de narrar luta, professor? Pode narrar isso se quiser, porque eles estão jabeando, eu não vou me arriscar não, né? E narrando os golpes que eles estão dando. Eu prefiro ficar mais com a direção do combate do que de narrador, hein? É? Então... O Brito se destaca mais pela velocidade. É, o estilo deles, os dois são faixa preta, o Brito é um lutador mais rápido. Isso, o Brito tem 10 lutas, sendo as 10 invictas, 7 por nocaute. E o Robson? O Robson tem 7 lutas, 5 vitórias, 2 derrotas, sendo que as 2 foi pro Brito. Não, só perdeu pro Brito. Quer dizer que ele pode ter uma vingança aqui no Samba do Esporte, é a vingança de Robson, veja. Mas as 2 foi por pontos e é o grande adversário do Brito. É o único que encara mesmo firme. Ele aguenta muito. O Brito pegou ali uma espécie de um cruzado ali na orelha do Robson. Você está vendo a exibição do Full Contact, esse esporte que foi criado nos Estados Unidos em 1974, já está na Europa, está nos Estados Unidos com muita força e está chegando agora aqui no Brasil através do professor Sérgio Batarelli, o professor que tem uma academia aqui em São Paulo, a Companhia Atlética, que fica na Rua Kansas, 1582, no Brooklyn. O telefone é 543-9644, Companhia Atlética na Rua Kansas, no Brooklyn. Quem tiver preparo físico, for a fim de dar e também de levar um pouco de pancada, pode entrar nessa. Essa luta é como o Maguila, por exemplo, costuma dizer que no peso pesado, quem bate, o primeiro pode derrubar. Nesse tipo de luta também tem isso? Também ou vai mais da técnica do lutador? É uma luta de mais tempo do que de força? Não, também é força. É como no boxe. Se pegar a primeira bem encaixada, acabou a luta. Ah, quer dizer que pode o cara cair no primeiro assalto? Pode cair no primeiro assalto, no primeiro minuto do primeiro. Já houve casos. Por falar em primeiro assalto, a gente pode fazer um blém-blom aqui? Com aí, 2 tempo. minutos tanto? Tempo. 2 minutos tanto a gente encerrou. Como é que foi esse primeiro assalto? Se tivesse que fazer uma análise do primeiro assalto, quem que foi melhor? O Brito procurou mais o combate. O Robson ficou mais na defesa. Mas, como não entrou muito golpe, eu daria 10-10, um empate. E isso é uma característica do combate? Um lutador atacar mais, o outro defender? Ou na própria luta existe uma variação? Não, são como no boxe, característica do próprio lutador. Tem lutador que é mais agressivo, tem outro que é mais defensivo. No caso aqui, o Brito é o lutador que sai mais para a luta. Procura mais o combate. O Robson já é mais contra-golpeador. Contra-golpeador. Estão descansados já, os meninos? Hein? Ele está melhor fisicamente, hein, Brito? Você opera um pouquinho, o outro foi uma luta. Vamos à luta, então. Vamos fazer o segundo assalto. Vamos empatar isso aqui mesmo. Vamos para o segundo assalto dessa luta. Eu falei que empatar, o Brito não gostou, ele resolveu ir para a luta lá. Nem de brincadeira o pessoal gosta de perder. O Brito é o que está de calça amarela e o Robson está de calça branca. Veja lá, rapaz, ele deu uma sequência. Foi boa essa sequência de golpe, professor? Muito boa, muito boa. Isso na luta contaria bastante ponto. Contaria uns 2 pontos, mais ou menos. Entrou 3 golpes. O golpe de derrubar, como é que chama o golpe de derrubar? Ashibarai. Esse aí é menos usado? Depende do lutador. Todos os golpes dependem do lutador. Cada lutador escolhe alguns golpes preferidos que ele solta com mais facilidade e utiliza. Como no boxe, tem lutador que gosta de jabear bastante, tem outros que gostam mais do direto. São características próprias. Existe o lutador que treina mais um determinado tipo de golpe?
Não existe, a maioria treina, escolhe 3 golpes, 4 golpes de perna e 4 golpes de mão e treina basicamente isso. Os lutadores que competem, lutadores de competição. O Robson resolveu ir para a luta. Porque no aprendizado existe uma variação de 40 chutes. Então tem 40 chutes para ele escolher qual que se adapta melhor ao seu biotipo. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, eu quero a resposta com sinceridade. Essa moçada que sai para essa luta, eles saem como a pessoa que busca praticar um esporte ou sai visando profissionalizar-se nesse esporte, ganhar dinheiro e ficar rico como ficou o Rock 4? Não, sai como esporte. Só por esporte. Aí alguns acabam pegando gosto pela luta, amor, como é o caso do Brito, do Robson, meu próprio caso, o caso do Eliseu, e acabam se profissionalizando e lutando. Mas a maioria vai atrás do esporte em si. Acho que deu então, né, professor? Acho que sim. Acho que deu pro público ter uma ideia. Aí, tá bom. Tempo. Tá bom. Aí fizemos essa luta. Quem que ganhou, Brito? Foi você ou foi o Robson que ganhou? Empatou, tá vendo? Eles não combinaram, mas são amigos. E empatou a luta. Então esse é o Full Contact, professor Sérgio? É isso aí. Acho que deu pro público ter uma ideia. Se alguém tiver interessado, o Kleber já deu o telefone, pode me procurar. De qualquer arte marcial, nós estamos de braços abertos para receber qualquer um. Muito bem, eu vou repetir só o endereço da companhia do professor. É a Companhia Atlética, fica na Rua Kansas, número 1582, no Brooklyn. O telefone é 543-9644. Esse é o Full... Fala. Só uma retífica, 542-9644. O senhor que me deu o telefone errado, né, professor? Mudou o prefixo, o senhor não estava esperto ainda. 542-9644, o telefone da Companhia Atlética do professor Sérgio. Esse é o Full Contact. Se você for afim, se você achar que vale a pena entrar nessa para brigar com os meninos, uma boa sorte. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias.